Continuando então no quarto período, houve uma mudança e se instalou 5 minutos de descanso no período da manhã e outro igual à tarde. Se verificou que então novamente um aumento na produção. O que nós podemos então elaborar na questão crítica, né, e pensar nesse momento? Que nós sabemos, né, que um trabalho intermitente, ou seja, ele constante, sem nenhum período de descanso, nos deixa automaticamente muito cansados, né? Provoca uma fadiga mental e física que não promove uma produtividade de qualidade e de aumento proporcional àquilo que se necessita. Então, a partir daí se percebeu, né, que era necessário se disponibilizar intervalos para que as pessoas conseguissem produzir mais. Tanto é que nós vemos isso hoje nas empresas, né? Os intervalos ali, que são maiores de 5 minutos hoje em dia, geralmente são 15, tá? Fora o intervalo de almoço, onde a gente percebe que ocorre, então, olhem bem, um processo de socialização, porque no momento que tu busca uma água ou um café, desculpem, tu acaba trocando algumas palavras com pessoas, com os teus colegas, tu passa por demais colegas, vocês se cumprimentam, vocês fazem, geralmente as pessoas fazem alguma brincadeira, alguma coisa, isso relaxa o cérebro, isso promove um processo de automotivação, então faz com que nós nos sintamos felizes e isso vai fazer com que nós voltamos a produzir mais, tá? No quinto período, os intervalos foram aumentados para 10 minutos, se verificou, portanto, um aumento na produção novamente, então levando a se fortalecer isso que a prof acabou de falar para vocês, tá? No sexto período, se introduziu 3 intervalos de 5 minutos de manhã e 3 à tarde. A produção não aumentou, houve quebra no ritmo de trabalho. O que a gente verifica aqui, tá? Se verifica também que não se pode fazer quebras. Muitas quebras faz com que a gente perca o foco naquilo que se está fazendo, tá? O processo de neuroaprendizagem, tá? Nós aprendemos o quê? Quem já foi meu aluno, aí na Alberto Bins e na Júlio também, deve lembrar que a prof sempre coloca para vocês que os estudos comprovam, né, que o aprendizado, por exemplo, ele ocorre entre os primeiros 20 a 30 minutos. Após isso, o cérebro está fadigado, não se aprende mais nada. Por que é que eu faço algumas brincadeiras no decorrer das aulas ou dou uma paradinha e falo alguma coisa aleatória? Porque daí o cérebro se distrai. Nesse período que ele se distrai, quando a gente retorna à atividade, ele volta com tudo. Posso fazer isso o tempo todo? Não, eu não posso fazer isso tudo o tempo todo. Ele tem que ser cronometrado, quer dizer, existem estratégias que vão fazer com que se consiga atingir o objetivo maior, tá? Então, esses 3 intervalos de manhã e 3 intervalos à tarde não proporcionam aumento na produção, mas sim uma quebra no ritmo de trabalho. No sétimo período, eles voltaram de novo aos intervalos de 2 períodos de 10 minutos cada. O que se percebeu de novo? Se aumentou a produção novamente. Por que se aumentou a produção novamente, gente? Porque eles tinham adquirido 3 intervalos de manhã e 3 de tarde, e como eles não produziram a mais, eles perderam um dos intervalos de manhã e tarde, então 2 períodos, eles viram isso como uma punição. E o ser humano funciona também com o processo de punição, tá? Lá em comportamento organizacional, quem já fez deve ter aprendido que um dos processos é a punição. Por isso que a criança, quando nasce, desde bebê, tá? A gente vai ensinando algumas coisas, é o período de adestramento que nós chamamos, essa é a palavra, tá? Que se não se faz, se sofre alguma punição. Dentro da empresa também ocorre isso, tá? E é bem forte. Então, nesse período da experiência de Hawthorne, as pessoas observaram o quê? Poxa, eu tive 3 intervalos de manhã, 3 intervalos à tarde, eu não soube aproveitar, me tiraram um de cada período, vou voltar a produzir novamente. É assim que funciona, tá? O 8º período, eles fizeram o quê? O grupo experimental passou a trabalhar até às 16h30.
e não até às 17, como no grupo de controle. O que que se percebeu de novo? Houve novo aumento da produção. Por quê? Porque, poxa, se eu estou conseguindo sair uns minutinhos antes, isso me deixa mais feliz, né? Isso com certeza ocorre com vocês. Então, as pessoas, de novo, produzem mais. Aqui a gente comprova novamente o processo, né, de instigar a motivação dos benefícios e que faz as pessoas se sentirem mais felizes, logo se produz mais. O nono período, o grupo passou a trabalhar até às 16 horas, produção permaneceu estacionária. Ah, mas por quê, prof? Porque se eu tive meia hora ainda a menos de trabalho, por que que não se aumentou a produtividade? De novo, aquilo que a prof falou para vocês. É a parte de quando se dá demais e quando daqui a pouco se retira um pouco, tá? As pessoas voltam a fazer de novo. 10º período, passou a trabalhar até às 17 horas o grupo experimental e a produção aumentou bastante, tá? 9º período, se estabeleceu a semana de 5 dias, é a primeira vez na história em que as pessoas passam a ter o sábado livre, tá? Antigamente eles não tinham sábado livre, teve um período, inclusive, que se trabalhava de domingo a domingo, inclusive 16 horas por dia, lá na época de quando Taylor começou a desenvolver os seus experimentos, tá? E o que se percebeu? A produção diária do grupo experimental voltou a subir de novo, continuou a subindo. Claro, tu ganhou um sábado livre, então isso te estimula. O 12º período, voltou-se às mesmas condições do 3º período, se tirou todos os benefícios. Esse período durou 12 semanas e, inesperadamente, a produção atingiu um índice jamais alcançado anteriormente. Cada moça passou a produzir 3.000 unidades semanais. O que é que se concluiu, então, desse experimento? Esse experimento nada mais foi do que para se comprovar que as relações, elas são necessárias entre as pessoas. Grupos que desenvolvem amizade entre si, eles acabam se ajudando muito e acabam se tornando equipes. Qual que é a diferença entre grupo e equipe, né? Um grupo tem um objetivo para se atingir e cada um vai fazer de uma forma individual, mas vão atingir o objetivo. Quando tu tem uma equipe, as pessoas se falam, as pessoas trocam experiências, as pessoas traçam objetivos, metas juntos para se atingir o objetivo. Por isso que a gente consegue ter uma melhor qualidade quando se trabalha em equipe. Então aqui eles colocam para vocês ainda assim, o grupo desenvolveu objetivos comuns como o de aumentar o ritmo de produção, embora fosse solicitar trabalhar normalmente. Porque eles haviam desenvolvido a troca social, o vínculo social, o vínculo de relacionamento, vínculos de amizade. O que comprova o que a gente trabalha dentro da área da psicologia, da sociologia, e se vocês lerem os princípios da antropologia, vocês vão ver o quanto é necessário o vínculo humano para que a gente se desenvolva, tá? Vem ali a parte de comportamento social dos empregados, então. Os trabalhadores não agem ou reagem isoladamente como indivíduos, mas membros. E a teoria das relações humanas contrapõe o comportamento social do empregado ao comportamento do tipo máquina, que era proposto pela teoria clássica que nós vimos ontem, quando o Fayol dizia que se tinha que estar interligadas estruturas. Não interessa ter estruturas interligadas, como o Fayol coloca, não interessa ter toda uma linha de montagem e um foco estratégico enorme quanto Ford disponibilizava, nem ter estudos de tempos e movimentos de maior olhar para o ser humano, mas quanto só produtividade, se nós não atingirmos o ser quanto ser. Tá? Essa aqui é só uma tabelinha onde se verifica na teoria das relações humanas, então, um estudo de organização como um grupo de pessoas. Ela enfatiza as pessoas, é inspirada em sistemas de psicologia, delega plena autoridade, autonomia do empregado. O estudo aqui promove a motivação, faz com que as pessoas queiram mais, tá? Continuando a confiança e abertura, ênfase nas relações humanas, confiança nas pessoas. A teoria das relações humanas faz com que a gente observe
que somos humanos na íntegra e sem